Olá, amados. Eu sou Jorge Nicásio, com o canal do mesmo nome. Como estão todos? Bem? Espero que sim. Aqui vamos levando também, ok? Tudo tranquilo. Vamos falar aqui mais um pouquinho da Bíblia, alguns versículos, e o que tem se passado hoje. Eu tenho me perguntado, como já fui evangélico há bastante tempo, e também fui pastor, hoje não mais, vou reconhecer que só há um pastor, que é Jesus, tá certo? Pelo menos é isso que a Escritura diz. Mas esse é um evangelho, querido, que faz com que pessoas desapareçam, que pessoas saiam dos templos, que pessoas não vá mais a estes lugares. Mas isso também não é errado, não. Tá certo? Porque o próprio Jesus disse que dias viriam e que não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derrubada daquele templo de Jerusalém, em 24:2 de Mateus. Então, isso não é ruim, não. Talvez você diga, eu não tenho ido mais à igreja. Mas saiba que a igreja é você. Você não tem ido mais ao templo. E nem por isso você é um derrotado, nem por isso você é uma pessoa menor do que as que vão para o templo, não. Pelo contrário, eu quero dizer para você que você está num patamar ainda mais alto. Em 2 Coríntios, 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo declara que nós somos o templo do Espírito Santo. Viu? 1 Coríntios 3,16, se não me falha a memória. Se não for, você coloca 2 Coríntios 2,16. Mas eu tenho certeza que é em 1 Coríntios. Está bem? Então hoje eu quero trazer para você um versículo aqui, 2 versículos apenas. Primeiro, em Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses 2,9, que diz assim: porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Só observa que não havia naquela ocasião em nenhum dos apóstolos cobrar para pregar o Evangelho, de maneira nenhuma. Mas hoje, o que vemos? São pessoas que vivem aí tirando dinheiro das pessoas, fazendo com que as pessoas se tornem seus membros e não membros de Deus. E assim, as pessoas negam o seu próprio Senhor, porque vamos ver aqui o que está escrito em 2 Pedro 2:1, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Está vendo, querido? Quando você começa a ouvir esse povo no templo, esses mestres, esses líderes religiosos, você vai trazer sobre si heresias destruidoras. E por quê? Porque isto não é de Deus, de maneira nenhuma. Você assim nega o soberano que vos salvou, que é Jesus. Correto, não? Então é por isso que eu sempre digo, há heresias destruidoras em todos aqueles que participam do culto nos templos de alvenaria. Jesus foi bem claro quando ele falou sobre esse povo. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, o que devemos fazer?
no mesmo capítulo 6 de Mateus, no versículo 6, ele diz: quando orardes, entra em teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te responderá, ok? Esse vídeo para você nesta manhã. Fique em paz, ok?